Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua família. Hoje Deus tem uma palavra muito importante para a sua vida. Muito importante. Vamos meditar Lucas capítulo 11, versículo de 15 a 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Preste atenção agora. Quando o espírito mau sai de um homem, então há momentos em que os espíritos tomam conta da vida de uma pessoa. Diz a Bíblia que de Maria Madalena saíram 7 demônios. Então, quando a gente está numa vida de mundo, quando a gente está numa vida muito afastado de Deus, quando nós estamos numa vida de pecados graves, conscientes, muitas vezes nós nos entregamos a espíritos que não são de Deus. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para casa, para minha casa de onde saí. Então o demônio saiu da vida de alguém, mas o demônio quer voltar. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ora, se eu fui vencido, eu preciso trazer outros 7 para que nós tenhamos mais força. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Irmão e irmã, é muito bom expulsar o demônio da sua vida, óbvio. Foi para isso que Cristo veio, para nos libertar do poder do demônio. 1 João capítulo 3, versículo 8. Deus veio para isso, para destruir as obras do demônio. Agora, mandar um dia o demônio embora da sua vida e não colocar Jesus no lugar é muito problemático. Porque ele vai sair, mas a Bíblia está dizendo que ele vai voltar 7 vezes pior. E aí a sua condição pode ser pior do que antes. Então qual é o segredo? Tirar o demônio para colocar Deus na sua vida. Porque quando o demônio vier com 7 demônios e encontrar Deus na sua vida, ele não terá espaço. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 20 a 22. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, então um dia você renunciou às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então por que eu abandonei o mundo? Porque agora eu conheci Jesus. Antes eu não tinha um conhecimento de Jesus, agora conheço Jesus. E por causa de Jesus eu abandonei o mundo. Eu vi que o mundo era uma mentira. Se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, e aí você voltou ao estado de antes, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Tá claro, meu irmão, minha irmã? Isso aqui não é para te colocar medo, isso aqui é para você se preparar, isso aqui é para vigiar.
Então, por exemplo, eu, Frei Gilson, um dia eu saí do mundo. Quando eu tinha 14 anos, eu saí do mundo. De lá para cá, a minha vida tem sido vigilância, porque senão a minha condição se torna pior do que era. E eu não quero. E graças a Deus eu nunca voltei a pior do que eu era. Já caí, já pequei muitas vezes, mas fui ao confessionário. Você entendeu? Não podemos voltar à vida de antes. É isso que a palavra está dizendo. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Então, por que é pior? Porque agora você conhece a verdade. Então imagina eu, Frei Gilson, eu conheço a verdade, eu abandonei um dia uma vida de pecado, agora eu conheço a verdade, eu vou voltar para a vida errada, minha condição de agora seria pior do que antes. Quanta gente conhecendo a verdade abandonou a verdade. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito. Provérbios 26, 11. A porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Você já fez essa experiência, você que tem animal? Eu me lembro que um dia eu tinha um cachorrinho que a gente cuidava, que meus amigos cuidavam, e acabamos de dar banho no cachorro. E o cachorro foi para a lama e se sujou inteiro. Aquela coisa, né? Ele querendo se secar, se sujou mais do que estava. A coisa ficou pior do que antes. Irmãos e irmãs, a coisa é muito séria. Depois que você conhece a verdade, você não pode mais largar a verdade. Porque largando a verdade, sabendo o que está fazendo, sua condição vai ficar pior. Mande esse vídeo para alguém. Muita gente precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.